Olá pessoal, eu sou o Wesley, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Vagando Divagando. E no vídeo de hoje venho trazendo uma tag para vocês. Faz um tempinho que eu não trago uma tag aqui para o canal. E a tag de hoje é a The Happy List Book Tag. Uma tag sobre coisinhas alegres nesse mundo de leitura, que eu vi que ela foi traduzida aqui no Brasil pela Melina Souza do Tio with Mel e de um canal gringo. E se eu lembrar, vou colocar os links dos dois vídeos aqui na descrição para vocês darem uma conferida. Mas antes disso, eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos, deixem um comentário, um joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Então é isso, vamos lá falar sobre essa The Happy List Book Tag para vocês. Como o nome já bem diz, essa é uma tag bem animada, bem alegre, com coisas que a gente gosta nesse mundo de leituras. Então ela consiste de 10 perguntas, 10 itens para a gente responder aqui para vocês. E o primeiro item já é logo um livro que você gosta de ler quando quer se sentir feliz. E eu trouxe um livro aqui que eu ainda não terminei, mas eu já me senti muito feliz lendo ele. Eu estou mais ou menos na metade dessa leitura. E às vezes que eu já me peguei dando um sorrisinho enquanto eu lia, acompanhava os personagens e a história, já é o suficiente para que ele possa preencher esse item aqui. E eu estou falando de A Casa no Marcerulho, do T.J. Klune, publicado aqui pela editora Morro Branco. Sim, estou lendo um dos livros que eu mais queria ler esse ano de 2022 e estou gostando bastante do clima que a história passa. Uma história levinha, protagonizada principalmente por crianças, apesar delas não serem o ponto de vista da narrativa. O ponto de vista é de um personagem aqui que ele é assistente social e ele passa nos orfanatos dessas crianças mágicas para decidir se esses orfanatos continuam tendo condições de manter a criação dessas crianças. Mas é o máximo que eu vou falar sobre esse livro aqui para vocês, que semana que vem já provavelmente vai ter um vídeo sobre ele aqui no canal. Então fiquem ligados. Então, A Casa no Marcerulho é um livro que passa muito quentinho no coração, um sorrisinho que a gente sempre se pega lendo, porque são situações realmente muito gostosas de se ler. O segundo item que a Melina traduziu foi fandoms que você faz parte. Eu pensei um pouquinho, mas para falar a verdade, eu não sinto que eu faça parte de uma forma tão forte assim de algum fandom. Eu acho que eu tenho falado aqui no canal algumas vezes, bem empolgado dos livros do Brandon Sanderson, apesar de eu não ser o maior leitor de Brandon Sanderson. Eu acho que eu li 3 livros do autor na minha vida e eu quero começar a tirar esse atraso dos livros dele, que eu sei que são muito bons e que eu vou gostar muito a partir desse ano, a partir de O Caminho dos Reis. Mas se eu fosse falar assim, esse fandom que eu faço parte, que eu gostaria de fazer parte, não como aquele fã ferrinho também, fã chato, mas seria do Brandon Sanderson. E depois que eu li esse livrinho aqui, ó, A Longa Viagem ao Pequeno Planeta Hostil, estou disposto a ler tudo que a Becky Chambers escrever. Então esses são 2 autores que eu gostaria de fazer parte de um fandom, de ler praticamente tudo que eles lançaram. O terceiro item são tipos de capas de livros que sempre vão chamar a minha atenção em uma livraria. Quando eu vou numa livraria, né? Se não serve a livraria, ali a loja online já é o suficiente para chamar nossa atenção. Aquele tipo de capa que realmente, basicamente, vende o livro por conta própria. E eu não tenho um tipo muito específico de capa que eu diria que chama a minha atenção, mas eu trouxe aqui 3 livros, 3 estilos diferentes que eu acho que chamam muito a minha atenção, pelo menos para a minha percepção. E a primeira delas é No Coração da Bruxa, da Genevieve Gornichek, publicado pela Darkside. Aqui eu queria falar de capas Darkside Books, porque eu acho que uma das coisas que mais vendem os livros dessa editora aqui são as capas. Eles fazem alguns projetos gráficos muito bonitos, tem umas capas meio estranhas, você sente um gosto meio duvidoso, mas em boa parte das capas da Darkside, os livros eles já se vendem por conta própria por causa delas. Eu acho que No Coração da Bruxa é um bom exemplo dos livros que eu tenho mais recentes aqui na minha estante. Eu gosto desse estilo, gosto da ilustração, gosta de como o nome do livro se mescla junto à ilustração da capa. Uma capa que eu fui muito fã por muito tempo, eu acho que não tem tanto essa moda hoje em dia, um livro ou outro de fantasia com esse tipo de capa sai de vez em quando. Mas essa onda aqui, eu trouxe como exemplo o segundo volume, na verdade o primeiro volume de Mistborn, mas as capas do Mark Simonetti, que ele foi basicamente o capista, ou pelo menos o ilustrador de capas mais famoso na época em que os livros de fantasia, alta fantasia adulta,
estavam mais em evidência aqui no Brasil, com a Guerra dos Tronos, com o próprio Mistborn e algumas outras séries que, por exemplo, Mark Simonetti e outros artistas com estilos semelhantes fizeram, principalmente aqui no Brasil. Então, eu gosto muito desse estilo de capa que pega algum momento da história e faz um trabalho legal, muitas vezes capas lindíssimas que saíram aqui no Brasil, bem mais bonitas do que as capas originais. Então, eu gosto muito dessas capas assim com ilustrações que mostram momentos da história. O próprio Caminho dos Reis tem uma capa que eu acho uma ilustração muito bonita, então vai bem por esse caminho. Então é isso. E o último livro são capas relativamente mais simples, com nada muito destacado nela, mas ainda assim chamam muito a minha atenção. Eu trouxe como exemplo a capa dessa edição aqui, que por sinal tá incrível. Eu acho que é a edição mais bonita que eu tenho na minha estante depois que ele chegou aqui. Essa capa do Moby Dick, que não é grande coisa em relação a chamar a atenção de fato, mas eu gosto muito desse estilo de capa. Ela tem basicamente uma cor predominante, o título e uma ilustração aqui no meio. Chama minha atenção essa construção de capas, então não sei exatamente dizer o porquê. Eu acho que por ser mais clean, por ser mais minimalista, já é o suficiente para chamar minha atenção. Item 4, uma premissa ou um clichê que você ama. E eu pensei um pouco, às vezes eu nem paro para pensar tanto assim em premissas e clichês de livros, mas eu acho que alguns dos livros que mais me emocionaram, e são livros que eu gosto muito desse tipo de ponto de vista, são livros em que a gente vê crianças como o centro das situações. O próprio A Casa do Macerulho é um desses exemplos. Eu gosto muito de ver como as crianças interagem com os adultos nesse tipo de livro, mas crianças, claro, sendo compatível também com a proposta do livro. Por exemplo, em Casa do Macerulho nós temos crianças com poderes, mas ainda assim você percebe que elas são crianças, não são crianças que estão ali ganhando 5, 10 anos a mais da idade que elas aparentam ter. E A Menina que Roubava Livros é um exemplo também de livro que eu gosto muito e que tem essa premissa. Então, é uma premissa que eu acho legal, porque eu acho que quando o autor acerta a mão na construção de toda a história do ponto de vista da criança, ou que tem as crianças como o centro das situações, eu acho que funciona muito bem e muitas vezes tem muitas possibilidades de emocionar bastante ao longo da leitura. Então, se eu fosse apostar uma premissa interessante para mim, seria essa. Gente, pergunta 5. Eu às vezes tento, mas eu não tenho como escapar de falar sobre esse livro em algum dos vídeos em que vários livros apareçam nele. E esse item 5 é um lançamento que te deixa feliz só de pensar nele, só de pensar que ele está saindo. Não tem como ser outro, O Caminho dos Reis, que teve uma notícia melhor ainda na semana passada, que vai ter o lançamento dele adiantado do dia 1º de setembro para o dia 20 de agosto, então tá mais perto ainda. Estou muito ansioso para o lançamento desse livro, vou pegar ele para ler imediatamente, mas vocês vão ficar ligados. Estou pensando se eu faço um vlog de atualizações de leituras para Caminho dos Reis e para Dança da Morte, então estou pensando se eu faço, não vou confirmar nada para vocês sobre isso. Mas fiquem ligados aqui no canal. Então não tinha como não ser O Caminho dos Reis. Item 6, autor que você amou, todos os livros que leu, e esse é um autor que, quando eu tenho oportunidade, eu trago sim, sempre, para falar dos livros dele, e eu estou falando de Maurício Gomide, autor nacional. Eu já li 3 livros do Maurício Gomide, e eu confesso a vocês que eu não tenho sido uma pessoa de ler muitos livros do mesmo autor ultimamente. Acho que o autor que eu mais li de verdade foi o Rick Riordan, mas não é um autor que é unanimidade para mim. Tem alguns livros que são favoritos, claro, mas não é uma unanimidade. Mas, diferentemente dele, Maurício Gomide com certeza é uma unanimidade para mim. E eu sei que se eu pegar para ler os outros livros dele, eu vou gostar bastante. Dele eu li Surpreendente, favorito absoluto da vida, um dos favoritos absolutos da minha vida, um dos melhores livros nacionais que eu li na minha vida como leitor. E eu li também Todo o Tempo do Mundo, que eu também já falei bastante sobre esse livro aqui para vocês. Li Um Cidadão de Bem, que se você sabe bem sobre o que é, ou pelo menos essa expressão quer dizer desse título desse livro, você sabe bem do que é que esse livro vai se tratar, e é um livro excelente, espetacular também. Então tem muitos livros dele, então
Eu sei que em algum momento eu vou pegar outros livros do Maurício Gomide. Eu tô devendo isso, na verdade, porque faz tempo que eu quero ler outros livros dele. Item 7. Bebida ou lanche favorito para acompanhar durante os momentos de leitura. E esse é um item que eu, infelizmente, não vou conseguir responder para vocês, porque eu não tenho o hábito de beber um cafezinho, um chá ou comer algum lanche enquanto eu tô lendo. Então, eu tenho uma certa besteira e pensar de que quando eu tiver com uma xícara de café, de chá, lanche, seja o que for, eu vou ser desastrado o suficiente para derramar em cima do livro e acabar estragando as páginas do livro, então eu prefiro não fazer isso. Então fica sem resposta esse item. Item 8, um livro que você emprestou para amigos e familiares. Tem alguns livros que eu leio que quando eu gosto muito deles e quando eu acho que os meus amigos mais próximos vão gostar, eu recomendo e muitas vezes eu empresto para a leitura deles, e 2 deles foram, no caso, Ecos da Pamonholas Ryan, que eu emprestei para uma amiga minha, a Jéssica, se ela estiver assistindo esse vídeo, e eu sei que ela amou esse livro. Ele é um livro dos favoritos da minha vida, ele é um livro que ela também quer muito ter na estante dela, que eu sei, então é um livro fantástico, já falei dele aqui para vocês também em algumas outras listas, então se você tiver a oportunidade, leiam Ecos. Outro livro é Devoradores de Estrelas, do Andy Weir, que é um livro também incrível de ficção científica, um dos melhores que eu li na minha vida. Então, esse aqui eu emprestei para o meu amigo Igor também. Se ele estiver assistindo esse vídeo, dá um oi aí. É um livro incrível de verdade. Se vocês não leram, vão lá dar uma chance, porque vale muito a pena, vai emocionar, vai explodir sua cabeça, vai deixar você angustiado. Vale demais. Item 9, booktuber que você acompanha, que está sempre assistindo os vídeos, fica feliz quando um vídeo novo dele sai. Acho que hoje o booktuber que eu mais acompanho atualmente é o GF, Geek Freak, Vitor Almeida. É o meu canal favorito, eu acho, de booktube hoje em dia. Gosto muito do clima dos vídeos dele, das recomendações que ele faz. E é isso, eu costumo acompanhar também bastante a Tati Feltrin. Nos últimos tempos eu não tenho feito tanto isso, mas no caso da Tati Feltrin é muito por conta de livros que ela pode recomendar ali, que eu posso sair um pouco da minha zona de conforto. É uma vibe totalmente diferente, por exemplo, do GF, mas são 2 canais que eu gosto muito. E tem um canal também que eu tenho gostado bastante de acompanhar, que é o Qual é o Próximo. Eu acho que é ele, eu esqueci o nome dela agora, infelizmente, me desculpa, mas eu tenho gostado muito de acompanhar os vídeos dela. De vez em quando eu comento lá, de vez em quando ela comenta aqui também nos meus vídeos, então é outro canal que eu tenho gostado bastante de acompanhar. Então, e no último item, algo relacionado ao conteúdo que você produz, que você ama. E, gente, eu pensei um pouco do meu processo de criação de conteúdo, desde ler até o momento de gravar e editar os vídeos e soltar para vocês. E tem 2 momentos que eu gosto muito, que é, claro, o ato de ler, pegar um livro e estar sempre lendo algo diferente para trazer aqui para o canal, e às vezes lendo, já pensando que tipo de conteúdo, se eu vou fazer uma resenha, como eu posso encaixar esse livro nos vídeos do canal. E claro, eu gosto muito de saber também dos feedbacks de alguns inscritos, que de vez em quando tem aparecido, recentemente aparecem alguns inscritos falando do quanto gosta dos vídeos aqui do canal, do quanto está gostando, das recomendações. Isso deixa feliz de verdade a gente, mesmo que seja um canal pequenininho, que não pegue tantas views, mas saber que já tem as pessoas acompanhando aqui sempre já me deixa feliz o suficiente. Eu amo receber esse retorno, espero que possa continuar recebendo esse retorno daqui para frente e ainda muito mais. E esses são os 10 itens da Haplist Book Tag. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigado a todo mundo que assistiu ele até aqui. Eu lembro a vocês de se inscreverem no canal, caso ainda não sejam inscritos. Deixem um comentário, joinha e compartilhem esse vídeo com os amigos, para que o Vagando Divagando continue chegando a mais pessoas. Muito obrigado a todos e até o próximo. Tchau, tchau.